Então vamos lá, iniciar mais uma aula. E nessa aula nós vamos falar sobre como pessoas negativas influenciam na sua vida e como que você pode fazer para lidar com pessoas tóxicas. Eu não sei se você se relaciona com alguém muito negativo, seja na sua família, no seu ambiente profissional ou até mesmo entre amigos. E eu poderia simplesmente te dizer, livre-se das pessoas tóxicas, afaste-se dessas pessoas, mas eu sei que a vida não é tão simples assim. E muitas vezes, sim, se você puder se livrar de pessoas muito negativas, eu realmente recomendo isso para você. Entretanto, eu sei que não é assim que acontece. Muitas vezes não é possível fazer isso, não é possível se livrar, se afastar, se distanciar dessas pessoas. Nós temos que conviver com elas. E uma coisa é fato, nós somos sim influenciados pelas pessoas que estão próximas de nós. Tanto que existem diversos ditados populares, como você é a média das 5 pessoas que você mais conversa, ou aquele outro ditado, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és, entre diversos outros ditados. E sim, esses ditados têm fundamento, eles têm alguma razão por detrás deles. Entretanto, nem tudo está acabado, não é porque você se relaciona, tem alguém tóxico ou negativo perto de você que a sua vida está condenada, não. Tem muito mais para a gente explorar sobre isso, que é justamente o que eu vou revelar para você nessa nossa aula de hoje. Mas como que dentro da PNL a gente enxerga isso? Como que nós entendemos isso, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas e a influência que isso tem na nossa vida? Então, para a gente entender isso profundamente, nós precisamos entender uma coisa primeiro, que é como nós nascemos. Nós nascemos sem nenhum aprendizado. Nós não sabemos nada, não sabemos falar, não sabemos caminhar, não sabemos andar, não sabemos como comer adequadamente. Então nós vamos o quê? Adquirindo aprendizados. E de onde vêm esses aprendizados? Das pessoas que estão ao nosso redor. Primeiramente da família, depois de amigos, depois de colegas de trabalho. Então toda vez que nós nos relacionamos com as pessoas, nós estamos então adquirindo novos aprendizados, de modo consciente ou de modo inconsciente. E é dessa forma que as pessoas influenciam a nossa vida. Quando nós convivemos, nós aprendemos com ela. Entretanto, não é tão simples assim. Existem 4 formas para você se relacionar com as pessoas. E é justamente sobre isso que nós vamos falar então aqui nessa aula. Quais são essas 4 formas para você se relacionar com as pessoas e como você pode fazer para utilizar isso para impedir que pessoas negativas influenciem a sua vida também. Mas antes da gente iniciar, é claro, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você é novo aqui, abaixo do vídeo vai ter um botãozinho vermelho, clica nele, se inscreva, ative o sininho, que assim você vai receber em primeira mão os próximos conteúdos com o intuito de ajudar você a transformar profundamente a sua vida. Então vai lá, se inscreve, curte o vídeo, ativa o sininho e não se esqueça também de deixar o seu comentário. Estou sempre vendo os comentários das pessoas que assistem o vídeo. Então, deixe o seu comentário também. E muito bem, Silas, quais são essas 4 formas pelas quais nós podemos nos relacionar com as pessoas? E a primeira forma é modelar. A primeira coisa que nós podemos fazer quando nós nos relacionamos com alguém é modelar. O que é modelar, Silas? Modelar é você observar algo e você entender como isso funciona e reproduzir. Então você vê alguém falando papai ou mamãe quando você é bebê e você reproduz isso, você modela isso. E a modelagem existe em diversas áreas da nossa vida. Nós modelamos profissionalmente, nós modelamos caráter, nós podemos modelar opiniões religiosas, entre outras coisas. Então essa é a principal forma pela qual nós nos relacionamos com as pessoas. Nós estamos modelando processos mentais e padrões comportamentais. E como que nós modelamos? Nós modelamos com base na representação interna que nós temos de algo. Como assim, Silas? Representação interna é a forma como você pega algo que está fora de você e representa internamente. Então vamos supor, você vê o seu pai bebendo, tá lá tomando a cervejinha dele e você pode representar isso internamente como algo ruim.
Ah não, isso é ruim, eu não gostei, está fazendo mal. De um jeito ou de outro aquilo se torna algo negativo para você. Então você repele. Ou então você representa aquilo de uma forma positiva dentro de você. Não, beber é legal, isso daí faz parte da identidade que cria o meu pai como herói, por exemplo. Nós estamos falando dessa situação, pai e filho, mas isso acontece no ambiente de trabalho, acontece com os amigos. Nós estamos observando as coisas e representando internamente. E aquilo que a gente representa como algo positivo, como algo legal, como algo bonito, como algo admirável, nós tendemos a replicar, a fazer igual. No momento, nós fazemos e podemos fazer naquela hora igual, ou nós podemos fazer futuramente. Vamos dentro dessa situação hipotética, o filho vê o pai bebendo, acha isso legal, mas o pai não vai deixar o filho beber, normalmente não deixa. Criança, bebê, consumir isso. Mas depois o filho faz 18 anos, pode reproduzir esses padrões que adquiriu do pai. Ou às vezes com 14 anos, escondido. Enfim, nós pegamos as coisas que admiramos e reproduzimos, ou naquele momento, ou quando existe uma oportunidade de reproduzir aquilo. Isso acontece com tudo que você sabe fazer, de um jeito ou de outro você modelou, você pegou experiências externas que você admirou, talvez você colocou isso dentro de você, nos seus processos mentais, misturou um pouco, reorganizou e criou uma nova versão disso. Mas essa nova versão tem bases em aprendizados externos que você representou positivamente dentro de você. Então nós estamos modelando as pessoas. É assim que nós vamos criando parte da nossa identidade, parte de quem nós somos. Nós observamos, representamos como algo positivo e tendemos a modelar. Aquilo que a gente representa como negativo, nós tendemos a não modelar. Nós tendemos a não replicar esse processo mental. E é aqui que está a grande questão da influência das pessoas. Como que as pessoas influenciam a gente negativamente? Vamos supor que você já tem o seu processo mental formado. Existe uma pessoa que está sempre reclamando da vida, aquela pessoa deprimida e sempre reclama, sempre vê o lado ruim de tudo. Mas você não é assim, você é uma pessoa animada, você é uma pessoa feliz, você está sempre de bem com as coisas, mas aquela pessoa está ali do seu lado, sempre falando isso, sempre agindo dessa forma. E o que isso significa? Significa que se você está em contato com essa pessoa, você conhece os padrões mentais dela, consciente ou inconscientemente, porque você está vivenciando, você está observando, você está interagindo com essa pessoa, mas você tem o seu padrão mental, está aqui, o núcleo, quem você é. Porém, pode acontecer de chegar um momento na sua vida onde as coisas fogem do controle, você perde o controle da situação, tudo fica diferente, tudo fica difícil e os padrões mentais que você tem, que são positivos, eles não servem mais naquela situação. E se aqueles padrões mentais não servem mais, o que você vai fazer? Você precisa reagir, você precisa dar uma resposta. Então, se o seu padrão mental que você está utilizando naturalmente não funciona mais, você vai deixar ele de lado e você vai observar os padrões mentais que você conhece em outras pessoas, consciente ou inconscientemente você conhece. Então, se você tem uma mentalidade positiva, mas está cercado de pessoas negativas, num determinado momento onde a sua mentalidade positiva não consegue lidar mais com a situação, existe uma grande probabilidade de você fazer o quê? Pegar as opções secundárias. Quais são as opções secundárias? Aquilo que você está aprendendo com outras pessoas. Automaticamente, tudo aquilo que você observa, você vê alguém falando, você vê alguém fazendo, talvez você não replique, talvez você não faça igual, mas você sabe, você já aprendeu isso já está gravado dentro de você. Só não está sendo utilizado, mas está lá. E aqui que está o grande problema de se relacionar muito com pessoas tóxicas, com pessoas negativas, porque talvez você não seja assim, você não age assim naturalmente. Entretanto, em um determinado momento, o seu protocolo, o seu processo mental, ele pode não servir mais. E aí você vai ter que buscar outras opções. E o seu cérebro vai procurar as opções que mais estão próximas de você. E aí você começa a entender os padrões mentais das pessoas negativas e começa a reproduzir. E aí você começa a se tornar aquilo que você tanto temia. Que nem aquele ditado, se você olha muito para o abismo, uma hora o abismo olha de volta para você. Então percebe a importância de estar atento a isso e evitar se relacionar com pessoas negativas? Mas como eu disse, não dá para a gente se livrar de todas as pessoas negativas, até porque as pessoas não são 100% negativas, 100% tóxicas.
é um lado delas, é uma parte dessas pessoas que é assim. Mas o que você precisa fazer então? Você precisa contrabalancear. Você precisa ter mais opções, além da opção que você tem agora, do processo mental que você está rodando, do seu padrão mental, do seu padrão comportamental. Além disso, você precisa ter mais opções para você modelar. Além de pessoas negativas, encontrar pessoas positivas. Porque assim, quando você não saber o que fazer, você vai ter opções de pessoas tóxicas e opções de pessoas positivas. E aí fica mais fácil para você escolher coisas boas. E ao invés de ser influenciado negativamente, você tem opções, novos padrões mentais para seguir, para utilizar, que vão agregar na sua vida. Como fazer isso, Silas? A melhor forma é você mudando ou melhorando a qualidade dos seus relacionamentos, conseguindo novos amigos. É uma opção presencialmente, mas não é a única. Você pode fazer isso por meio da internet também. Quando você abre o seu Facebook, por exemplo, o que você vê? Quais são as coisas que aparecem ali? São padrões mentais que agregam na sua vida ou padrões mentais que não agregam em nada na sua vida? Então vai no seu Facebook, faz um limpa, deixa de seguir, não desfazer amizade, mas deixa de seguir pessoas que só postam coisas negativas, começa a seguir pessoas que postam coisas mais positivas. No Instagram também, procura lá 20 pessoas que você admira ou 10 pessoas que você admira, entra no perfil, curte umas 30 fotos de cada uma dessas pessoas, que isso vai começar a aparecer mais para você. Assim você vai ter o quê? Influências externas positivas por meio da internet. Porque aquilo que você está vendo na internet ou na televisão está influenciando também os seus padrões mentais. Você está aprendendo certas coisas. E no momento certo você pode replicar isso, você pode reproduzir aquilo que você aprendeu. Mas se você só está aprendendo lixo, você vai replicar lixo. Mas se você está aprendendo coisas importantes, coisas interessantes, coisas que agregam na sua jornada de desenvolvimento pessoal, nas oportunidades certas, você vai replicar esses padrões também. Por isso que é importante estarmos cercados de influências positivas e evitar as negativas. Não podemos eliminar 100%, mas podemos evitar. E automaticamente contrabalancear, ter mais opções para que a opção negativa não seja o seu único plano B. Não seja o seu único plano B. E se você é uma pessoa negativa, seu padrão mental é um padrão mental negativo, a recomendação é a mesma. Cerque-se de pessoas presencialmente ou online que têm padrões mentais positivos, para que você comece a modelar elas e adotar isso na sua vida. Pois esse processo de modelagem ele é natural. Algumas pessoas caem na ilusão de acreditar que elas param de aprender depois de uma certa idade. Depois de certa idade a gente para de aprender. Não para de aprender. Não para. O aprendizado ele sempre continua. Nós podemos aprender por meio de livros, por meio de cursos, por meio de treinamentos, mas aprendemos muito por observação de comportamentos de outras pessoas também. Por isso é extremamente importante se cercar de pessoas, pois de um jeito ou de outro você estará modelando. Se não consegue eliminar as pessoas negativas, tenha um contrabalanço com pessoas positivas. Assim você vai ter opção, você vai ter escolha para lidar melhor com as situações desafiantes. Então essa é a nossa primeira forma. E a nossa segunda forma de se relacionar com as pessoas é guerrear. Nós guerreamos com as pessoas. Então você vai lá, você vê algo que você não gosta, e aí o que você pode fazer? Ao invés de modelar e replicar, você vai lá e guerreia. Então você pode atacar, você pode se defender, você pode formar aliados. Isso acontece muito na política, por exemplo, né? Então as pessoas vão lá, não, esse candidato é melhor do que esse, aquele candidato é melhor do que aquele, e ficam guerreando ali opiniões contrárias. E aí o candidato de estimação perde, a pessoa fica triste, fica derrotada, fui detonado na vida. E nós podemos fazer isso daí com pessoas tóxicas também. O fulano fica fofocando demais e, sabe, você fica guerreando ou com ele, ou guerreando, você forma um aliado ali e não, fica conversando com o aliado. Nossa, você viu que fulano fica fofocando, fulano é não sei o que tem, fulano é só depressivo. Você fica guerreando, você fica criando argumentos contrários a isso para mostrar que você está certo. Mas, na verdade, o que você está fazendo é se deixar influenciar
por algo negativo da pessoa. Se você está em guerra, você está conectado. Se você está em guerra, você está observando aquele padrão comportamental da pessoa, aquele padrão mental da pessoa. Em um determinado momento, você pode fazer o quê? Assumir a mesma postura. Eu não sei se isso já aconteceu com você. De você não gostar muito de algo numa pessoa, de repente você começa a gostar. E você se torna naquilo também. Talvez já tenha acontecido, já aconteceu comigo. Então não gosta, fica guerreando, depois você começa a entender. Porque lembra, de tanto você olhar para o abismo olha de volta para você. Então guerrear não é literalmente a melhor opção. Nós podemos modelar ou nós podemos guerrear. E nós ficamos lá, guerreando, brigando, e aí vai ter ganhadores, vai ter perdedores. Vai ter toda essa disputa, você vai ficar perdendo tempo precioso da sua vida para provar que o outro está errado, que o outro não tem razão, ou que o teu ponto de vista é melhor. Eu já vi uma situação patética de uma pessoa falando não, que o petróleo é formado por meio dos fósseis de dinossauros, e a outra pessoa falando, não, isso daí não tem nada a ver, que é outra coisa, não sei o que tem. Eles começaram a entrar numa discussão ali. As pessoas não mudam de opinião se elas não querem. A frase de Confúcio é mais ou menos assim: a melhor forma de você fazer alguém acreditar que está certo é dizendo que está errado. Quanto mais você diz para uma pessoa, você está errado, você está guerreando, você está errado, a pessoa vai criar argumentos para se defender e vai continuar insistindo naquilo. Então, se você quer convencer alguém de que essa pessoa está errada, diga para ela que ela está errada. Porque ela vai criar argumentos para manter a postura dela, para manter a opinião dela. Então, guerrear com pessoas negativas só vai fazer você ficar olhando para o abismo. E você olha para o abismo e você vai lá e batalha e no final você pode se tornar o abismo. Mesmo que você não se torne, você vai perder tempo da sua vida. Tem uma frase que eu digo muito para mim, muito mesmo. Eu gostaria, se você quer realmente parar de batalhar certas coisas, ficar brigando, discutindo com assuntos, com opiniões que você não gosta, que não faz sentido para você, essa frase vai servir também. A frase é: não se importe em perder onde você não precisa ganhar. Não se importe em perder onde você não precisa ganhar. Você tem que ganhar uma guerra com uma pessoa que é negativa? Não! Tem que ganhar a guerra com você, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, da sua transformação de vida. Mas ele é negativo, é problema dele. E você? Você não vai ganhar a guerra com ele. Por quê? Quanto mais você fala, tá errado, para de ser uma pessoa pessimista, aí a pessoa vai criar argumentos racionais ali, não, mas que é assim mesmo, não sei o que tem. E você vai ficar ali perdendo seu tempo. Você não precisa ganhar isso, você precisa ganhar a sua batalha pessoal, o seu desenvolvimento. É isso que importa. Então, simplesmente deixe de se importar com coisas que você não precisa ganhar. Não fique tentando convencer uma pessoa negativa, uma pessoa tóxica, de que ela é tóxica. É ela que tem que identificar isso. E quanto mais outras pessoas dizem para ela, está errado, mais ela vai entrar na defesa. Então não se importa, a pessoa veio com muita negatividade para o seu lado. Não, beleza, ok. E foca em você. Então você pode modelar ou você pode guerrear e ficar guerreando, encontrando aliados e fica encontrando argumentos para tentar destruir a outra pessoa e não sei o que tem, e você vai ficar preso na negatividade. Ela vai estar dentro de você também, porque você está reagindo a ela, e quando você reage à negatividade, ela entra dentro de você também. Lembre-se disso. Então, Silas, o que nós temos que fazer? Não é para modelar, não é para guerrear. O que é que nós podemos fazer? Existem mais duas formas de você se relacionar com as pessoas. Duas formas de se relacionar. E uma delas é você simplesmente observar a pessoa e se distanciar. Mas se distanciar, eu não falo distanciar fisicamente da pessoa. Você simplesmente afastar isso de você. Como que você faz para fazer isso? A pessoa chega com muita negatividade, você pode modelar, nossa, que legal, a pessoa ela é revoltada com o patrão, a pessoa ela é revoltada com a vida, nossa, que legal, você pode modelar isso daí. A pessoa só reclama de tudo, só xinga, você pode modelar isso. Ou você pode guerrear com isso, não, você está errado, não sei o que tem. Ou você pode repelir.
E o que é repelir? Não é repelir a pessoa de você. Não é repelir a pessoa. Ah, some daqui, vaza daqui. Não. É repelir o assunto. Repelir o assunto. Nós repelimos as coisas naturalmente. Por exemplo, tem pessoas que não gostam de livros. Não gostam de... Elas não ficam guerreando com quem... Não, você tem que parar de ler. Não, elas simplesmente repelem. Elas não abrem um livro, elas não conversam sobre assuntos de livros. Repelem. Algumas pessoas repelem Big Brother. Algumas pessoas ficam guerreando. Não, para de assistir Big Brother. Não, Big Brother é bom. Outras repelem. Não querem ouvir sobre isso. Repele. Futebol, por exemplo, é um assunto que eu costumo repelir. Por quê? Porque eu não gosto. Eu sei que tem pessoas que gostam, então tudo ok. Eu não preciso falar, você tem que parar de gostar de futebol. Se a pessoa gosta, lindo, perfeito para ela, mas eu não gosto. Então, a pessoa vem falar de futebol, não, beleza, legal. E faz o quê? Uma estratégia que a Nath usa muito comigo quando eu começo a encher o saco. Mudar de assunto. Muda de assunto. Então, se a pessoa está chegando com você com negatividade, com toxicidade, o que você tem que fazer é mudar o assunto. Você repele aquele assunto, você repele o lado da pessoa negativo. Porque lembra, as pessoas não são 100% negativas. Mas se as pessoas estão sendo negativas ou tóxicas com você, é porque de um jeito ou de outro você está permitindo isso, ou você está guerreando com isso, ou você está modelando, ou você está dando ouvidos a isso, deixando a pessoa agir dessa forma diante com você. Mas você pode simplesmente mudar a direção disso e repelir isso. O que você faz? Primeiro você perde a guerra. Ah, não, beleza. Depois você muda de assunto. Mas e você? Como que você está? Como que você passou essa semana? Como está a família? E o trabalho? Como que foi a viagem? Você repele fazendo perguntas que levam para outro campo, que levam para outro assunto. Lembre dessa habilidade, a habilidade de fazer perguntas que conduzem a pessoa para outros lugares mentais. Essa é uma técnica poderosa. Ah, Silas, a pessoa está lá no ambiente de trabalho, só reclama e vem me puxar de lado para virar aliado dela, sabe? Reclamar comigo, repele. Não, beleza, tá difícil mesmo, perdeu a guerra. Tá difícil mesmo. Mas e aí, como que passou a semana? Como estão as coisas? Como está a sua família? Você pode fazer diversas perguntas, ainda mais se você conhece a pessoa. Oi, aquele trabalho que você começou, como que tá? E aquele projeto? Quanto mais você conhece a pessoa, mais fácil para você mudar o assunto, falando de algo que é do interesse dela, mas que não seja tóxico, que não seja negativo. Então você consegue repelir. Modelar, guerrear, repelir. Esse de repelir ele já é extremamente profundo, principalmente se você não consegue eliminar essas pessoas tóxicas da sua vida. Então repele a toxicidade, não deixa isso chegar em você e não fique guerreando com isso. Mas além disso, existe uma outra postura, a nossa quarta forma de você se relacionar com as pessoas, que é justamente neutralizar. Uma coisa é você repelir, você afasta isso de você, outra coisa é isso chega em você, mas você neutraliza, isso não tem poder sobre você. Imagine, por exemplo, algumas pessoas ficam ofendidas, se você chamar elas de feias, de burras, elas ficam ofendidas, magoadas e ficam mal. Mas agora imagine que fosse, sei lá, um monte de esterco falando isso para essa pessoa, você é burro, você é feio. Provavelmente a pessoa não se importaria com a opinião do esterco. É um esterco. Então percebe, as coisas têm poder sobre nós porque nós damos poder para elas. Se algo negativo de outra pessoa está chegando em você, seja uma opinião, seja uma crítica, Silas, eu contei para os meus familiares que eu vou iniciar meus atendimentos em PNL, jogar um monte de areia em cima, pode acontecer, mas você está dando poder para isso. Você não está sabendo como neutralizar isso, você não está sabendo como deixar isso sem importância para você, essas opiniões. Eu quero passar uma técnica bem simples aqui, de PNL mesmo, para você conseguir neutralizar. É bem rápido, bem simples, mas poderoso. O que eu quero que você faça agora é, feche os olhos, respire profundamente e lembre de algum momento onde alguém estava te atacando, onde alguém estava com negatividade perto de você. Imagine a pessoa na sua frente e aquela onda de negatividade chegando até você, de um jeito ou de outro. Imagine, do jeito que você conseguir imaginar, se for raio, se for onda, se for um campo de energia, não sei, mas de um jeito ou de outro está chegando. Agora imagina que você tem um escudo e tudo aquilo está batendo no escudo. Você pode imaginar um escudo, eu gosto de imaginar um círculo em volta de mim, um círculo protetor em volta de mim, um campo de energia.
toda aquela energia da pessoa batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando. Criando esse bloqueio mental, essa imagem mental da negatividade da pessoa chegando em você e voltando, você vai perceber que já muda internamente o que você está sentindo. Você começa a perceber que de um jeito ou de outro aquilo perde a força. É um exercício simples, você pode fazer a qualquer momento. Cria, bate, volta, cai. E o que pode acontecer? Pode acontecer, às vezes, de você perceber que algo ultrapassa o escudo e realmente te atinge. Você sente aquilo te atingindo. Ultrapassou o escudo? Perfeito. O que você vai fazer agora? Volta o escudo e se imagina cicatrizando. Imagina aquela cicatriz sendo formada com ouro, por exemplo. Toda aquela dor que a pessoa causou em você, toda aquela negatividade te feriu em alguma parte do seu corpo, mas agora você consegue cicatrizar aquilo com ouro, se tornando mais forte, se tornando mais poderoso, mais poderosa, mais valioso, mais valiosa. Imagine isso. Primeiro você cria o bloqueio. Ah, Silas, mas alguma coisa ainda passou. Cicatrize isso e fortaleça o bloqueio. É uma técnica simples, você pode fechar os olhos e fazer isso daí. Demora de 10 segundos a 1 minuto, dependendo do que for. Talvez um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas só de fazer essa projeção mental, de imaginar a energia, a negatividade da pessoa chegando até você e batendo no escudo, você já muda muita coisa. Você já muda a forma como você está lidando com isso e você começa a neutralizar. Passou o escudo, te atingiu, cicatrize-se. Cicatrize-se. Pois dessa forma você se torna mais forte. Lembre-se disso, aquilo que não te mata, te fortalece. Todo aquele mal que foi causado a você, se não te destruiu, te deixou mais forte, te deixou mais sábio, trouxe muitos aprendizados para você. Então essas são as 4 formas. Nós podemos modelar, nós fazemos isso. Então nós podemos, para não só ter influências negativas para modelar, nós precisamos contrabalancear, encontrar influências positivas. Nós podemos guerrear, ficar guerreando, não leva a nada, então perca as batalhas que você não precisa ganhar e dedique seu tempo e sua energia para as batalhas que você precisa ganhar, que é o seu crescimento, o seu desenvolvimento e a sua saúde mental. E depois você pode repelir. Ah, Silas, não consigo me distanciar da pessoa. Repele o lado negativo da pessoa de perto de você. E depois você pode neutralizar, tornar aquilo algo impotente perto de você. E se te atingir, você se torna mais forte, uma pessoa mais valiosa. Se tudo isso daqui fez sentido para você e você entende que o seu futuro, o seu sucesso, a sua felicidade depende das suas programações mentais, eu quero te fazer um convite. Abaixo desse vídeo, em algum lugar, tem um link para você entrar para a minha formação em PNL Practitioner, para você aprender a utilizar o seu cérebro para poder alcançar os seus objetivos. Lá eu vou te ensinar as técnicas utilizadas por milhares de pessoas influentes em todo o mundo que transformaram a própria vida, para você ter acesso também a todo esse poder e desbloquear o seu potencial. Vai lá, assiste a aula da formação para você entender o que é e junte-se aos nossos alunos. Torne-se um PNL Practitioner. Um grande abraço e até mais.